Bom dia. Todos estão me ouvindo? Temos aí uns 20 participantes na sala. Excelente, pessoal. Eu vou aguardar apenas mais 5 minutinhos, tá? Que eu estou vendo aqui, eu já recebi alguns e-mails e algumas mensagens dizendo que a galera está entrando. Tá bom? Só um minutinho. Olá, pessoal. Bom dia. Poxa, estou com a sala cheia aqui, né? Mais de 27 participantes. Obrigado pela presença de todo mundo. Queria dar um bom dia, primeiramente, né? Não fiz isso ainda, me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Fernando Ferreira, sócio, né, e diretor, fundador aqui da empresa Audit Safe. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Estamos começando com esse primeiro webinar do ano, uma sequência de outros eventos que nós vamos fazer. Sejam eles presenciais, né, via aqui pelo nosso chat, pela nossa página de webinar, ou presenciais, que nós vamos divulgando essas oportunidades de eventos ao longo do ano. Tá? Vocês podem olhar também na nossa página, que a gente tem aí um webinar, já na semana que vem, que a gente fala de governança de firewall. Dá uma olhadinha no conteúdo programático, né? Ele está bem interessante também, assim como os próximos. Tem de gestão de processos de negócio, teremos outro de continuidade, teremos outro de cofre de senhas, tem uma série de novidades que nós preparamos para vocês que vão acontecer ao longo deste ano. Tá bom? Bom, eu trouxe aqui uma apresentação que eu dei uma reformulada nela de um evento que eu fiz no ano passado, na Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Foi assim, uma apresentação bem dinâmica, uma apresentação bem assim, polêmica no bom sentido. Por que no bom sentido? No intuito de que eu fomentei muitas assim, eu dei muitas sementes de coisas que o pessoal não tinha a mínima ideia de como eles estavam tão assim, ou podem estar, né, tão desprotegidos para determinados aspectos, quando a gente fala da cibersegurança, de internet das coisas, de segurança da informação como um todo. Né? Eu dei uma mexidinha, hoje mesmo eu fiz uma atualização logo cedo de alguns artigos que eu vi na internet, que saíram de ontem para hoje. Tá? Eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui. Antes, para quem não nos conhece ainda, tá? Eu vi que tem algumas pessoas que já são aqui do meu círculo de amizade, outras pessoas são novas aqui, muito prazer. Eu queria comentar um pouquinho da nossa empresa, quem somos, né, e o que fazemos. Para quem não conhece, a Audit Safe é uma empresa que está há mais de 11 anos no mercado. É uma empresa de auditoria e consultoria com foco estratégico em risco corporativo. E aí, dada, obviamente, a natureza, né, desses nossos serviços, por trabalharmos com informações extremamente relevantes dos clientes, a gente optou, né, em 2014, começo de 2014, por certificar nosso sistema de gestão de segurança da informação na ISO 27001. Inclusive, nós temos um método próprio, que é o que nós mesmos utilizamos para implementar essa norma, né, utilizamos dentro de casa, implementamos nos nossos clientes também. E temos diversos cases no mercado de implementação da ISO 27001. E esse mês, partindo para uma novidade já aqui quentinha para vocês, nos recertificamos por mais 3 anos. Né? Parabéns para toda a minha equipe também, que colaborou muito com isso. Para o que fazemos aqui dentro do nosso contexto, a Audit Safe tem um vertical muito forte quando a gente fala de segurança da informação. Então, a gente está falando de atividades relacionadas com cybersecurity, estamos falando que é uma atividade que sai muito aqui, que é o diagnóstico e a análise de riscos de segurança, que te ajuda a preparar um plano diretor, definir suas estratégias de segurança da informação, a implementação da própria ISO 27001, elaboramos, revisamos políticas, processos, as normas e os procedimentos. Esse é o grande core da nossa empresa, né? Nessa questão assim, o forte de ser uma empresa muito estratégica. Fazemos a due diligence de avaliação de riscos em fornecedores e parceiros de negócios também. Questão de testes de invasão, sejam internos, externos, a questão de gestão de vulnerabilidades, elaboração do processo e execução também de todos essas atividades que ficam conosco, revisão de arquiteturas ou projetos de infraestrutura,
Gap Analysis relacionados com o PCI, né, que é o padrão relacionado aí com as bandeiras para proteção de dados de cartão de crédito, e alocação de recursos, né, que a gente tem uma modalidade muito interessante atuando com vários clientes, que as empresas podem demandar qualquer um dos nossos serviços a partir de um contrato que, se assinado, se não pedir nada, também não paga nada, fica zerado, mas pode demandar, Fernando, eu quero trabalho só de teste de invasão, quero fazer um gap disso, preciso implementar um baseline, e a gente continuidade de negócio, e a gente disponibiliza um profissional adequado para cada atividade dessa que a gente vai fazendo. A empresa, por si só, a Audit Safe, é uma empresa de serviços, mas nós temos aí uma empresa coligada, que é a África Tecnologia, que ela atua também com todas essas bandeiras, com todas essas marcas que vocês devem estar vendo aí na tela. Então, nós atuamos com a prestação dos serviços e ela disponibiliza a questão das ferramentas. Então, são soluções que a gente potencializou no nosso portfólio para agregar valor ao cliente. Quando a gente fala de prevenção ao vazamento de informação, correlacionamento de eventos, gestão de identidades, todas essas aí, que vocês estão também analisando. Disponibilização de firewall também e outros tipos de dispositivos. Outra coisa que a gente tem feito bastante no mercado, né, ao longo de todos esses anos, e a gente tem um conteúdo próprio, é a questão do e-learning, que a gente tem um material. Quem quiser essa apresentação depois, tá, pessoal? Vocês me mandam um e-mail, que eu disponibilizo uma cópia para vocês. Inclusive tem um link aí embaixo nesse slide, dizendo a nossa versão de demonstração do e-learning, tá? Para vocês poderem acessar. Mas a gente tem feito assim, um programa de conscientização que inclui esse e-learning também, muito forte nas empresas, que também é uma atividade sob demanda. Então, a gente tem um catálogo de serviços, as empresas também nos assinam esse contrato conosco, e elas vão pedindo, poxa, Fernando, agora eu quero um e-learning disso, agora eu quero palestra, agora eu quero mousepad, agora eu quero isso. Então, a gente tem um catálogo muito grande desses materiais, obviamente tudo já pronto, a gente entende qual que é o contexto da empresa, entende as políticas, até mesmo para poder fazer o quê? Revisar esses materiais e dá-los adequados para as corporações como um todo. Outra atividade também que a gente tem grande demanda é a questão de continuidade de negócios, que a gente faz desde a elaboração do BIA, né, ou a revisão do BIA, a implementação, né, da 22301, que é a norma de continuidade, ajuda na definição das estratégias, faz exercícios, testes e simulações, envolve os executivos também nesse tipo de atividade, e todos os processos para a gestão de crises, recuperação de desastres, respostas à emergência. O outro vertical nosso, relacionado com auditorias, auditoria interna. Então, a gente faz auditorias de sistemas, implementamos áreas de auditoria interna, trabalhamos muito forte, né, com o IPI em Brasília, somos credenciados lá para fazer auditorias no âmbito da ICP Brasil, né, no âmbito de fazer auditorias de autoridades certificadoras, de autoridades de registros. Então, tem uma série de coisas que ele faz. Inclusive, a gente é credenciado e autorizado por uns órgãos americanos e canadenses a fazer auditorias no âmbito do Web Trust, né, que é um selo que é reconhecido internacionalmente, que provê uma série de benefícios também para o ambiente. Tá? Por fim, uma outra área, mas é uma área bem mais de alto nível dentro das corporações, quando a gente fala do risco corporativo, que é o foco na 31.000, que é aquela norma de gestão de risco, a implementação da governança corporativa, do COSO, da Sarbanes, ou seja, tem um apoio na estruturação de conselhos de administração, conselhos fiscais e participação de comitês de auditoria. Eu mesmo tenho feito muita participação como consultor convidado, justamente para dar essas informações, direcionamento, um advisory nas ações das empresas, quando a gente fala, poxa, para que lado as coisas estão correndo, Fernando? Para que lado que a gente corre? Quais diretrizes a gente tem que passar para adiante aqui para que a gente possa também se prevenir e ter uma boa proteção, né, contra invasores ou contra aqui internamente mesmo, né, com algumas pessoas que podem não estar agindo de boa fé com as empresas. Agora, eu preparei um slide aqui, eu já apresentei esse slide em outros eventos, relacionado com as ameaças diárias e desafios dos empresários, de gestores e dos líderes de segurança da informação. Espero que vocês consigam visualizar bem cada caixinha dessa daí, mas eu tentei sintetizar num slide só tudo aquilo que eu, que já fui CSO de bancos, de outras empresas também multinacionais, aqui respondendo pelo Brasil, tudo aquilo que eu vivenciei. Então, poxa, meu dia a dia era isso. Era tratar o quê?
provavelmente deve ser também um pouco da dificuldade de vocês todos aí, né? Os desafios que a gente tem todo dia para cuidar. Qual que é o meu dia a dia? Poxa, eu tenho aqui, quando a gente fala no âmbito interno, posso me deparar no meu dia a dia com um funcionário desonesto. Se funcionário desonesto, ele pode roubar um HD, pode colocar a informação no pendrive, roubar os dados. Para quê? Para ter vantagem competitiva, ele está negociando o passe dele com o seu concorrente, vai vender para criminoso, depois ele pode pegar uma informação e vai querer te extorquir. Isso pode acontecer nas empresas? Pode. Está relacionado com cibersegurança? Obviamente que está. Tudo isso daqui está. E eu acho que pior até do que o funcionário desonesto, pode olhar no quadradinho abaixo, é o funcionário negligente. Tem um amigo meu que ele fala assim, cara, acho que a pior coisa do mundo é o funcionário, é o usuário sem noção. Porque é o cara que quer ajudar, mas às vezes ele está ajudando, burlando uma regra de segurança, sem saber que também está burlando. É o cara que ele quer, é proativo, está sempre, poxa, mostrando coisas legais. Mas, por exemplo, ele pode mandar dado errado para quem não deve, ele pode comprometer o celular dele, que ele tem informações confidenciais das empresas, e principalmente, que é o que está em evidência muito, ser vítima de phishing, do ransomware da vida hoje. Né? Eu tenho recebido diversas ligações também de empresas que já foram atacadas ou estão com problemas aí do ransomware, vou comentar um pouquinho mais adiante também, e que elas falam, Fernando, e agora, o que eu faço e tal? Tem, assim, prefeituras de cidades muito pequenas de interior aí no Brasil que me ligam perguntando, poxa, Fernando, criptografou toda a rede, meu backup, sei lá, estou correndo atrás para ver como está, estou com licitações parado, folha de pagamento parada, está todo parado os sistemas da prefeitura, o que eu faço e tal. E a gente tenta dar algum tipo de suporte por aqui também. Ou seja, não só as ameaças internas, a gente tem uma enorme quantidade de ameaças externas, seguindo aí a apresentação. No primeiro quadradinho, a gente tem os intrusos, que vão lá fazer hacktivismo, a gente tem o Anonymous e diversos grupos aí também, né, que não são tão, digo assim, populares, né, como o Anonymous, mas pelo hacktivismo eles vão querer fazer ataques de negação de serviço, vão querer sim roubar dados das empresas, vão querer fazer espionagem industrial, ataques de malware, vão querer extorquir dinheiro, o ransomware é um deles, é extorsão, o cara quer tirar dinheiro de você de alguma forma. Né? Vão querer derrubar a sua infraestrutura. E para que tudo isso daí? Quando a gente fala de roubo de dados também, esses intrusos, eles vão querer roubar informações de bancos, né, dos clientes, informações corporativas, pessoais, pegar seu CPF, pegar algumas informações suas que provavelmente ele vai conseguir utilizar, né, ou dos usuários corporativos, para fazer algum tipo de positivação, seja para fraudar a conta bancária de alguém, ou seja para acessar algum, fazer um ataque de engenharia social numa empresa. Não é? Então tem diversas coisas que podem acontecer pelo lado dos intrusos. Pelo lado dos fornecedores, é outra coisa que a gente tem que estar no dia a dia olhando. O que está na nuvem? Como é que está a segurança na nuvem? Coisas que estão sendo muito discutidas hoje também, né? E já estão com um pouquinho mais de adesão, as coisas estão caminhando bem para a nuvem. A gente tem a questão dos data centers, né, que estão na nuvem. Tem um monte de serviço que está sendo utilizado em data centers que estão na nuvem. E a gente corre risco de quê? De interromper os nossos serviços, também roubos de dados, acessos não autorizados, perder informações, caso a gente não tenha, com alguns fornecedores, estejam muito respaldados processos de continuidade, de gestão de continuidade de negócios, os backups, isso dá uma dor de cabeça muito forte também. Né? Você tem, depois de tudo isso daí, ainda as redes sociais. Poxa, o que estão falando no Twitter? O que está sendo divulgado no Facebook? Quem está falando? Quais ataques estão acontecendo também no LinkedIn por essas redes sociais? Então, pessoal, a gente tem uma gama, né? Eu tentei sintetizar nessa transparência, nesse slide, tudo aquilo, claro, dá para expandir, fazer o drill down absurdo de cada caixinha dessa, incluir mais outras aí. Mas a gente tem, eu, vocês, todos, um desafio assim enorme quando a gente está falando dessas ameaças diárias que a gente tem tratado todo dia. Aí eu trouxe alguns casos aqui também para a gente conversar. Por exemplo, o ransomware, que eu comentei anteriormente. Para quem não sabe, né, vou explicar, claro. Esse é um tipo de malware que você recebe como phishing. Olha, veja qual promoção a sua empresa preparou para você. Olha o que o banco tal deu para você. Clique aqui. Pronto. Se você fez isso, pode ser até na sua máquina, na sua casa, ou seja, na sua empresa,
provavelmente você vai estar tendo um grande problema. Porque esse tipo de ataque do ransomware, ele vai sequestrar os seus dados. Ele vai criptografar tudo e vai te exigir uma senha de resgate. Geralmente eles pagam, quando você paga, geralmente eles pagam, porque eles têm uma reputação a zelar, né? Mas eu não recomendo. A gente tem que, como profissionais de segurança e de risco, a gente tem que fazer o quê? Se prevenir. Tem que ter backup das coisas, tem que ter processos melhores para gestão da segurança, né, para retorno dos dados, de continuidade do negócio. Então, quando a gente está falando do ransomware, tem muito mesmo focado aqui a questão de conscientização dos usuários. Hoje mesmo, você vê que eu coloquei aqui, ó, tem aqui o primeiro item, 93% de todos os e-mails de phishing enviados são ransomware. As empresas sofrem um ataque de ransomware a cada 40 segundos. E essa último link aqui, ó, eu tirei do exame.com ontem. Eu li essa reportagem ontem. Hackers trancam quartos de hotel e existe resgate de bitcoins. Quem quiser ler a reportagem, tem aí vai lá na exame, tem o link depois, eu quero mandar a apresentação para vocês, vocês vão ver. Eles invadiram um hotel de alto luxo, com todas as fechaduras automatizadas, gerenciadas, e eles fizeram um ataque lá e trancaram todas as portas do hotel. E pediram um resgate também para isso. Isso aconteceu, foi publicado ontem no exame, uma notícia fresquinha. Outra aqui também que eu tento exemplificar é quando a gente fala aqui, ó, hackers vendem dados de cartões roubados. Polícia Civil prende em Santa Catarina fraudador de passagens aéreas. Hackers usam truque do novo WhatsApp PP. Eu acho que o último que eu li a respeito do WhatsApp PP estava falando, mude a cor do seu WhatsApp PP. Pronto, deu problema para um monte de gente aí também. E aqui tem notícias bem mais recentes já desse ano, ó. Hackers têm acesso a dados de 29 mil clientes da XP Investimentos. Por que eu estou citando o nome da empresa também, né? Para clarear, foi publicamente divulgado no Valor Econômico. E quem quiser ler, tem essas reportagens todas, tem uma por dia quase falando dos desdobramentos, da prevenção toda que já estava sendo tomada depois, o que eles estão atuando. Então, ou seja, vocês veem que tem assim, é evidente que a gente está correndo um sério risco. Ficar imune a invasões ou ter problemas de segurança, ninguém vai ficar. Não existe segurança 100%. O que a gente tem que fazer é ter o quê? Dificultar todas as entradas, todas as falhas, diminuir o risco, né? Ou seja, a gente corre o risco de morrer todo dia. O que a gente faz? A gente minimiza o risco olhando para os dois lados para atravessar a rua, evita para caminhar tal lugar porque vai ser assaltado, ou seja, a gente também controla o risco da nossa vida, né? Manter, preservar a nossa vida. E hoje de manhã eu li um outro que eu atualizei aqui, o último item, ó. Holanda teme que hackers teme hackers e vão apurar os votos manualmente. Acho que em março, haverá eleição lá na Holanda. E eles já estão voltando atrás nessa questão da informatização da apuração dos votos para fazer o voto manualmente. Né? Teve muita também especulação, mas eles não querem fazer manualmente para evitar qualquer tipo de fraude lá na apuração dos votos. Né? Isso. Bom, e aí eu tenho também algumas recomendações, né? Eu gosto de comentar assim, poxa, tem todo esse cenário de ameaça, olha quantas notícias estão sendo publicadas, olha a quantidade de coisa, qual o risco que a gente corre, né? Dentro da nossa casa mesmo, cuidado com as informações que a gente publica, né? Redes sociais, informação dos nossos filhos, tudo isso, né? A gente está se expondo muito, tem muita informação aberta na internet. E como a gente pode se proteger de determinadas fraudes? Dos cybercriminosos, né? Eles só mudaram de lugar, continuam existindo do mesmo jeito. Quando a gente fala do termo assim, corporativo, eu gosto muito de indicar. Gente, não adianta somente ter uma pessoa, que é o que eu geralmente encontro nas empresas, que você tem uma área de tecnologia, e geralmente a mesma pessoa que cuida de infraestrutura é aquela que também absorve algumas funções de segurança da informação. Segurança da informação não é só gerenciar conteúdo, gerenciar acesso, verificar firewall, proteção de perímetro, ver arquitetura, não é só isso. Quando eu estou falando do responsável, é você ter assim uma pessoa que te diga, olha, tem que escrever processo, tem que falar como a segurança da informação vai funcionar dentro da empresa, como ela está relacionada com o dia a dia dos negócios da empresa. Ela vai definir essas políticas, vai definir normas, vai verificar processos e procedimentos de acesso a sistemas,
vai definir junto com áreas internas de auditoria requisitos e parâmetros daquilo que tem que ficar registrado para você ter como rastrear as coisas. Você vai ver também, esse profissional ele vai ver aderência do seu negócio com legislações vigentes. Ora, se você é um banco, você tem que estar antenado com o Banco Central, se você é seguradora, com o SUSEP, se você presta serviços e mexe com cartão de crédito, né, tem e-commerce, você tem que estar antenado com o PCI, as normas, né, de proteção para dados de cartão de crédito. Essa pessoa qualificada, ela pode ser, claro, pode se pegar essa pessoa que é focada em infraestrutura e fazê-la, dar um treinamento, preparar para que ela tenha toda essa qualificação. É possível, né? Na minha opinião também, minha opinião do Fernando, aqui estou falando, né, pessoal, é que também a área, para ela ter um pouco de independência e mais assim, atuação forte no dia a dia, no meu entendimento, a área de segurança ela não deveria estar atrelada, né, ou debaixo de uma área de tecnologia da informação. Em muitas empresas eu já vejo a área de segurança ligada diretamente com a área de risco corporativo, com a área de controles internos, e não com tecnologia. Tecnologia passa a ser uma área de suporte, de operação da segurança da informação. Daquilo que ela define como estratégia, a área de tecnologias, porque a área de segurança, como nesse caso, ela pode fiscalizar, ela pode acompanhar, ela pode ajudar e apoiar ainda mais o pessoal da tecnologia nas ações de segurança. Quem ganha com tudo isso? A corporação como um todo ganha. As pessoas ganham. É legal comentar isso porque quando eu dou minhas palestras também de conscientização, eu costumo falar muito, gente, a segurança da informação não está aqui para proteger as informações da empresa como um todo. Ela está aqui para proteger também vocês. Por que vocês? Ora, a partir do momento que existe segurança da informação na empresa, ela está bem estruturada, bem implementada, se acontece alguma coisa com você, eu explicando, né, nas minhas palestras, você também pode falar, olha, não fui eu, porque a empresa não deixou fazer isso, tem isso bloqueado, tem isso restrito, eu não posso ter. Ou seja, o próprio usuário, ele está sendo beneficiado pela boa implementação da segurança da informação. E a empresa, obviamente, né, que é a principal interessada em fazer esse tipo de uso desse recurso. Outra dica que eu costumo muito, por exemplo, empresas que eu estou já assessorando, né, eles, Fernando, eu quero rever minha segurança, poxa, eu estou precisando tirar um retrato, fazer um gap, fazer um diagnóstico do meu nível, né, de segurança hoje e de maturidade dos meus processos. Legal, então vamos fazer um diagnóstico. Nesse quadrinho aí, nessa primeira coluna colorida, eu tirei ele do framework do NIST. Então ele é um framework sobre cibersegurança. Ele trata, vocês podem ver ali as 5 etapas, né, da identificação, detecção, resposta, gerenciamento de incidente, continuidade, ela é uma coisa extremamente ampla. E conforme você vai abrindo cada linha daquelas, ele não passa só em uma, duas melhores práticas, por exemplo, só da ISO 27001 ou COBIT ou outra norma. Ela desce mais a fundo mesmo. Ela passa por criptografia, quer saber acessos, quer saber continuidade, quer saber como é que é desenvolvimento, se tem segurança de desenvolvimento, ou seja, é uma coisa bem aprofundada. O que sai de resultado de um trabalho desse? Sai todo assim o gap que você tem. Olha, para isso esse controle você tem, esse controle não tem, esse controle aqui você tem, mas precisa melhorar. E tudo isso baseado em risco. Então você sabe, poxa, legal, agora eu sei o termômetro, o que está bom, o que está ruim aqui na minha empresa, em termos de processos, pessoas e tecnologias. Vou definir aqui prioridades com base num trabalho desse e começar a fazer a implementação da segurança, né? Só que esse trabalho é o primeiro de uma análise de risco. Isso daqui tem que ser feito continuamente. Uma vez que você começa a fazer segurança da informação na empresa, ela é contínua, você não pode parar mais. Senão, você perde tudo aquilo que foi investido de tempo, de recursos, de tudo que você fez em termos de ações, você perde. Então, esse é o primeiro trabalho, é o seu plano diretor de segurança da informação. A partir dali, você tem que manter. A terceira dica também que eu falo é relacionada aqui a testes de invasão. Então a gente tem também recebido muita demanda para realizar esses testes, tanto internos quanto externos, fazer testes focados em determinadas aplicações, fazer testes relacionados no ciclo de desenvolvimento de sistemas, implementar processo de desenvolvimento seguro, que é uma coisa que a gente também tem feito,
para depois fazer o quê? Poxa, eu quero implementar agora testes contínuos de certificação técnica de segurança, porque no ciclo de desenvolvimento eu sei que todo mundo faz testes funcionais, né, para ver se o que o usuário pediu está sendo lá executado na ferramenta. Agora, alguém faz testes de segurança contínuos antes de chegar em produção e também depois em produção. É feito ou não? Então, a gente tem por hábito fazer muito e gerar até mesmo uma recorrência. Ou seja, Fernando, eu quero estabelecer um processo de gestão de vulnerabilidades. Faz parte de realizar teste de invasão? Sim, claro que faz. Mas a gente tem que escrever um processo, a gente pode já escrever no processo, fazer esses testes que sejam eles feitos de forma periódica, né, ao longo do ano, dependendo da criticidade da aplicação ou do negócio, e também gerar aquelas scans de vulnerabilidades internas, que também alimentam esse processo de gestão de vulnerabilidades. Então, é um trabalho bem consistente, é um trabalho bem amplo que você tem, e teste de invasão, scan de vulnerabilidade, isso faz parte, né, de um processo relacionado também com teste de invasão. Dentro desses testes de invasão, também eu tenho inserido muito, e eu recomendo, que a gente faça, por exemplo, ataques de engenharia social. Não só telefonar, mas fazer o uso do phishing. O que é o phishing? O phishing também é um método de engenharia social. Né? E o phishing vai o quê? Vai o ransomware. De bota neles, ganha de brinde o ransomware também. Então a gente tem feito também trabalhos fortes relacionados com phishing. Então a gente, claro, é um ambiente totalmente controlado, né, que a gente pode simplesmente clique aqui, olha o que a empresa XPTO preparou para você. A pessoa pode clicar, não aparecer, não acontecer nada, mas ficou registrado qual usuário, qual departamento, o que efetivamente aconteceu daquela ação de phishing simulado feito pelos nossos hacker éticos, claro. E depois a gente apresenta o relatório. Olha, foram essas pessoas, foi desse jeito que aconteceu, tais áreas tiveram maior incidência de cair, essa daqui não, etc, etc. Então, através de um phishing é possível fazer isso também. Outra modalidade que a gente pode fazer, ao longo, o cara clicou no phishing, por exemplo, né, no teste, o que eu sugiro? Poxa, direciona ele para um e-learning, só para falar de phishing, né, que é uma pílula de segurança. Então, você pode falar para ele, olha, você clicou, é uma ação que a gente está fazendo de conscientização, tarará, e olha, faça esse learning aqui para você ver quais os riscos. Então, uma coisinha de 3, 5 minutos, mas que você dá um recado, efetivamente, dos riscos do phishing. Né? Ou você coloca um e-learning completo de segurança de informação, tipo o que a gente tem também. E o cara fala de vários assuntos, né? Nesse e-learning, além do phishing, cuidado com engenharia social, redes sociais, como as informações circulam na empresas, o que é segurança. Ou seja, ele fala de uma série de outros assuntos, não só de phishing, mas, ou seja, se executa uma ação similar, né? Pode-se terminar com um relatório, a gente passando para as empresas, ou também relacionado ao cair no e-learning. O cara clicou, cai numa ação aí mais controlada também de receber e já fazer um e-learning. Né? Outra coisa que eu tenho recomendado muito também para as empresas é a questão das políticas de segurança, são os normativos. Então a gente se depara, olha, tem política de segurança na empresa? Tem, deixa eu ler, poxa, é uma página, é a diretriz, tá, mas e a norma, o desdobramento, como funcionam esses processos aqui todos? Isso eu não encontro nas empresas, porque às vezes a gente se depara muito, e eu já peguei, como a gente atende muitas empresas, claro, as empresas se falam, nós somos amigos, todos nós trocamos figurinhas, né? Mas é possível, às vezes, a gente vê textos muito similares de uma política para outra, que não se aplicam. Poxa, o que é muito verdade para um negócio que a gente construiu uma política totalmente personalizada, você vai num outro negócio, você vê um tipo de negócio, um outro tipo de empresa, alguma coisa lá. Mas não faz sentido aquilo que foi escrito. Não se aplica àquela organização, não se aplica àquele negócio, àquele ramo de negócio, aquele segmento de empresa. Então, não funciona copiar uma política que está na internet. Você tem que ter um levantamento de informação, você tem que entender a regra de negócio da empresa, você tem que entender como ela trabalha para você definir as regras de segurança, as diretrizes, a política, ou seja, dizer como segurança vai contribuir para preservar, né, prevenir vazamento de informação, diminuir risco, custo, você diminui o custo com segurança da informação também, você previne perdas. Aí eu deixei exemplificado nesse slide essa capa, né, de um livro que eu escrevi em conjunto com um amigo meu, que é o Márcio Araújo, é um livro de política de segurança da informação, que é um guia
prático para elaborar e implementar esse documento tão importante nas empresas. Tem diversas recomendações aí também, mas eu deixei apenas para ilustrar. Está na segunda edição o livro, quem quiser adquirir, está disponível nas melhores livrarias também. E outra coisa que eu também comento muito é relacionada à conscientização. Eu tive um chefe, desculpa até comentar, mas eu tive um chefe, obviamente eu não vou falar empresa, nada, mas ele era muito assim, muito certo, muito duro até nas suas ações, mas ele sempre comentou assim comigo. Fernando, tudo que começa com gente e termina com gente dá problema. Ó. Aí, claro, isso no começo da minha carreira. Aí agora que a gente já está um pouquinho mais velho, a gente entende também o porquê. As pessoas têm lá também seu lado de falha humana. A pessoa é o elo mais fraco da segurança, ela quer ajudar, ou mesmo ela é influenciada, é aliciada, ela age de má fé para várias coisas, não é? Então, qual é o grande foco nisso aqui? Conscientizar. Você tem que estar falando toda hora para as pessoas. Gente, olha, a política é essa, isso pode, isso não pode. Se você não souber, pergunte. É assim que funciona. Ora, vocês estão assistindo televisão na sua casa. Quantas vezes, dentro de uma hora, por exemplo, de almoço, vamos pegar seu período de uma hora você assistindo televisão na sua casa. Quantas vezes você vê o mesmo comercial falando a mesma coisa? A conscientização e segurança é a mesma coisa. Você tem que estar toda hora falando, você tem que estar toda hora dizendo o que pode, o que não pode ser feito. E nesse processo todo, você pode se utilizar de vídeos curtos, como eu falei, ter o VLAN, utiliza papel de parede, protetor de tela. Tudo isso daí, naquele serviço que eu comentei com vocês, como a gente tem ativo nas empresas, a gente faz sob demanda. Cria cada uma dessas coisinhas sob demanda. Enviar mailings, criar guia de consulta rápida, guia de bolso, né? Guia rápido de consulta, realizar atividade dinâmica, sei lá, no café, contrata um teatro, faz intervenções cênicas, faz qualquer coisa nesse sentido. Banners, alguns materiais ilustrativos. E você tem sempre que estar conscientizando, uma vez por ano pelo menos, fazendo aplicando algum tipo de provinha, algum tipo de avaliação, para você também medir quais áreas estão mais suscetíveis a ter problemas, né, de segurança, porque as pessoas não estão tão bem conscientizadas, não sabem como cuidar da segurança, desconhecem as regras corporativas. Então, isso é muito bom, você tem como medir e também, com base nessas provinhas, saber, opa, olha aqui, acendeu o sinal vermelho, o pessoal aqui está errando muito pergunta, por exemplo, de senhas. Poxa, eu preciso dar um foco nessa área, nesse departamento. Então, até na ferramenta que nós temos, e utilizamos os nossos clientes, né, nossa plataforma de learning, ela é possível a gente até desmembrar isso daí também por áreas, desmembrar isso daí por departamentos e saber as pessoas exatamente quanto que errou, qual o percentual, quantas vezes fez a prova e não passou. Isso é importante vocês terem essas métricas para acompanhar a efetividade e a conscientização de segurança de todo mundo dentro das empresas. Né? Como eu vi aqui também, eu puxei a lista dos inscritos, eu vi que também tinham algumas pessoas de algumas pequenas e médias empresas, né? E até MEIs também, que são empresas de uma pessoa só, mas são. Então, o direcionamento, algumas recomendações de segurança que eu falo, é assim, às vezes você tem empresa que é de uma pessoa só, você trabalha de casa, não é? Aí o computador que você trabalha é o mesmo que o seu filho vai usar para jogar, é o mesmo que você vai acessar o banco, não é? E o que você vai trabalhar. Então, tem que ter um certo cuidado também na sua casa, é o seu negócio que você está atuando, não é? Então, você tem lá que proteger o seu computador, tem que botar um antivírus, tem que ter um firewall, faz backup, porque, como eu disse, o seu próprio computador também está sujeito a phishing, ransomware. Então, utilize a nuvem, se for o caso, aí tem várias ferramentas de armazenamento, serviços de armazenamento de arquivos virtuais. Eu uso particularmente também algum deles, não vejo, nunca tive problema. Aliás, eu tive problema em perder o HD da minha máquina, só que a única dor de cabeça que eu tive foi ter que trocar a peça, o hardware, e baixar todos os softwares e esperar sincronizar de novo. O que me impactou nisso? Nada, porque eu conseguia trabalhar também via web. Então, acessava tudo via web, meu web e-mail, acessei meus arquivos particulares também via web, então não tive assim, impacto nenhum naquilo que eu precisava acessar, quando eu queria, nada disso. Né? Troque suas senhas, por incrível que pareça, pô, estou cansado de ouvir banco me mandando mensagem todo dia para trocar senha. Pessoal, continua sendo o principal problema.
vazamento de senha, roubo de senha, compartilhamento de senha, não adianta. Continuam sendo os mesmos e os principais problemas. Você vai ouvir isso, assim como eu ouço da minha mãe até hoje, não bebe em copo de estranho, cuidado onde você anda. Você ouve isso a vida toda, e vai ouvir falar de senha a vida toda, não tem jeito. Se possível também, oculte, né? Se você tem lá na sua casa ou no escritório, deixa a sua rede Wi-Fi também, ela oculta. Poxa, mas tem jeito de descobrir. Tá bom, mas você já dificultou alguma coisa, não é? Que nem na sua casa. Ah, minha janela não tem grade. Se você põe grade e o ladrão olha para outra que não tem grade, ele vai que não tem. Ah, mas tem como entortar a grade. Beleza, mas ele vai na mais fácil. Não é assim? É a mesma coisa. E põe uma senha forte também na sua rede Wi-Fi, uma autenticação pesada. Não abre mensagens, anexos de mensagens que vocês não conhecem. Não clique em link duvidosos. E cuidado, gente. Aí é uma coisa pessoal que eu passo para vocês. Eu fui na escola também dos meus filhos, dei palestras lá, para as pessoas tomarem muito cuidado com aquilo que elas colocam nas redes sociais. Se vocês têm filhos, principalmente, cuidado com a exposição, cuidado com o que vocês colocam. É uma vitrine. Tem diversos vídeos aí no YouTube que você vê que a pessoa olhou, monitorou o Facebook do pai para saber a rotina da casa dele, que hora que ele sai, todos os check-ins que ele dava, onde ele estava, qual horário. Então ele acompanhou a rotina para entrar na casa do cara, sequestrar a criança e acabou. Então, assim, peço que vocês tomem muito cuidado nisso. Aí é uma coisa pessoal mesmo, tá, que eu falo, não só no âmbito corporativo, né? São coisas assim muito importantes no intuito da segurança, né, como um todo. Ok? Bom, para concluir, porque o objetivo aqui mesmo era jogar um pouco, disseminar um pouco aqui os assuntos, é falar um pouquinho da informação, do valor dela para a prevenção à fraude. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente está tratando também, né, de pessoas, de processos e de ferramentas, que são as tecnologias. Processos não são, comentei aqui com vocês, todas as metodologias, são normas, são as políticas, os procedimentos que a gente executa. Isso você tem que tomar muito cuidado, tem que preservar, tem que fazer da melhor forma possível. Você tem as pessoas, você tem que ter a cultura corporativa, você tem que capacitar, conscientizar, tem que treinar e viver falando que a segurança é importante. Senão a pessoa uma hora ela esquece. E principalmente, lembra que eu falei do usuário sem noção, que quer ajudar, mas pode estar fazendo um estrago maior até que um potencial invasor? Ele tem que saber também o que pode e o que não pode ser feito. E, obviamente, depois que você tem processos bem escritos, as pessoas bem conscientizadas, você tem que ter as ferramentas, você tem que ter a tecnologia também, que se falhou uma coisa, falhou outra, a tecnologia vai bloquear. Né? Você tem as contramedidas. Poxa, eu sei que eu não posso acessar o webmail particular aqui na minha empresa. Ah, mas hoje eu vou acessar. Você foi conscientizado, tem política que fala que não pode, e você tentou burlar. Onde para isso? Na ferramenta, no filtro de conteúdo, né? Na sua infraestrutura, na sua tecnologia. Então, gente, assim, hoje a apresentação, eu quis assim ser bem objetivo, tá? Jogar algumas sementes para que a gente pudesse começar o ano, né? Falando de diversos desafios, diversas coisas que a gente tem vivenciado. Essas dicas que eu dei são dicas que tenho notado muito nas empresas, que eu tenho comentado muito nas empresas nesses últimos tempos. Tá? E eu gostaria muito, né, de compartilhar como eu fiz aqui nessa apresentação também para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Gostariam de explorar algum assunto também para fazer? Pode ser via chat, que eu respondo agora, ou também através do e-mail, tá? Tem o e-mail, alguns têm meu e-mail pessoal, pode mandar aí também, pode fazer a pergunta agora, se vocês quiserem, ou mandar aqui via fale.conosco@auditsafe.com.br, que eu respondo também na sequência, tá? Vou dar uns minutinhos para que vocês possam, se tiver pergunta, fazer as perguntas, que eu também respondo agora para vocês, tá? Estou aguardando aqui. Então, 2 minutinhos, tá bom? A apresentação, claro, quem quiser, ela também será disponibilizada. Basta vocês me mandarem um e-mail, pode ser também nesse fale.conosco, que eu posso disponibilizar uma cópia da apresentação para vocês também. Tá bom?
Marcelo está me perguntando aqui, Marcelo sempre, bom dia, obrigado pela pergunta. Pode exemplificar mais como funcionam os riscos de engenharia social? Olha, como eu havia comentado, né, a questão da engenharia social, ela é, ela foca assim não digo na ingenuidade das pessoas, né, mas ela foca na boa vontade das pessoas. Outro dia eu ouvi um exemplo, contar um caso, mas eu vou mexer um pouquinho no caso, mas não deixa de ser uma situação de engenharia social. Que uma pessoa foi num restaurante, ela passou o dia lá, ela passou para a noite, né? Foi lá para jantar e tal, não sei o quê. Na hora de ir embora, tava uma chuva absurda. Ela foi embora, pegou o carro, foi embora para casa dela. Chegou na casa dela, no outro dia ela viu uma amassada na lataria do carro. Ela, pô, mas isso daí foi no estacionamento, porque eu não deixei o carro assim, estava chovendo, peguei o carro, vim embora, né? Sai correndo. Beleza. Ela ligou lá pro estacionamento, falou, olha, aqui não foi. Ah, não foi, acabou aquela conversa toda. Poxa, mas e aí, como é que faz? Isso aqui, ah, que não foi, não foi, não foi. Tá bom. Aí essa pessoa pegou, ligou no restaurante, né? Falou, olha, aconteceu tal coisa. Ah, não foi, não foi, não foi. Que bom, ele não conseguiu informação nenhuma e ninguém quis ajudar. Aí ele ligou outro dia, né? E ligou no restaurante. Puxa, eu tive aí no dia tal com as pessoas da minha empresa e eu preciso pegar o CNPJ daí que eu não consegui, dado isso, dado aquilo, tá lá, para fazer o reembolso aqui na minha empresa, né, de alguma dessa conta que eu trouxe para pagar. Você pode me passar aí, tal, o CNPJ? Prontamente, a pessoa que atendeu no restaurante foi lá e deu. Pronto. A pessoa simplesmente perguntou aquilo que ela queria e o cara pegou e deu a resposta para ela. Ah, me passa para estacionamento também, porque eu estou com o ticket aqui, rasgou e eu estou sem o número também, os dados lá do estacionamento. Aí foi lá, passou, ele falou a mesma coisa. O que aconteceu? Perguntou, o cara respondeu prontamente para ele. Ou seja, ele queria algumas informações também, tanto do restaurante quanto lá do estacionamento, para poder fazer o quê? Colocar lá, acionar na justiça para reaver o dano material que ele teve. Isso foi um ataque de engenharia social também. Não deixou de ser. Tá? Então, Marcelo, esse é um tipo de caso que acontece. A pessoa foi lá, perguntou, e o cara foi lá e deu a resposta. Então, às vezes você está na empresa, pô, eu quero a senha, quero a senha. Não dou, não dou. Você sabe com quem você está falando? Dá aquela carteirada, você fica com medo, não sabe, e você acaba falando. Mas não é para falar. Às vezes, uma carteirada dessa, pode ser eu que fui contratado para fazer um teste de engenharia social nas empresas, hein? Então, vocês têm que tomar cuidado. Qual que é a regra? É tomar cuidado? Então não fale, acabou, independente de quem seja. Né? O Lucas está me perguntando aqui, é possível o senhor não disponibilizar algum material sobre a capacitação? Qual seria a capacitação, Lucas, exatamente, que você pode ser mais assim específico, que aí eu te dou uma resposta assim. Esse material depois eu disponibilizo. Se for o material, é esse daqui que eu vou disponibilizar, tá? Tá aqui, ó, Hélio. E quanto à capacitação do especialista em segurança da informação? Quais são as opções? Olha, ao longo da minha carreira, eu tirei várias certificações, tá? Em 99 ou 2001, a primeira certificação que eu tirei foi na BS 7799, que era a British Standard né, Institution. E ela foi a precursora, que hoje é a 27001. Né? Então eu tirei de auditor líder na 27001. Então quem quiser começar, eu recomendo que comece a fazer assim, curso de entendimento, interpretação da ISO 27001, 27002. Por quê? São normas bem abrangentes, falam de todo o contexto, né, quando você fala de gestão da segurança da informação, e ela é uma norma que você acaba passando por todos os controles, fala de política, fala de treinamento, fala de operação de segurança, fala de senha, fala de desenvolvimento, fala de criptografia, então fala de uma série de coisas. Então, quem quiser começar a estudar segurança, eu recomendo que faça um curso desse. Se vocês quiserem informações de treinamentos específicos, a gente tem também alguns, tá? Desse da ISO a gente pode ofertar. E vocês me mandem um e-mail também, eu posso ajudar nesse sentido. Eu tirei também, além desse de segurança, o COBIT. Então, se você faz ali os fundamentos do COBIT, você já tem uma ideia. Hoje está na versão 5, uma ideia de como é esse framework, tá? De tecnologia e de segurança. Porque ele não é só de segurança, tá? A segurança é um dos capítulos do COBIT. E ele fala de uma série de itens de
governança de tecnologia da informação. Tá? COBIT também é um bom. E aí tem aquelas certificações da ISACA mesmo, né, que é o CISM, que é gerente certificado em segurança da informação. Você tem o CIGAIT, que é uma certificação para governança em tecnologia. Você tem o CISA para auditores de sistema. Você tem o CRISC, que é profissionais de riscos, também é da ISACA. Partindo para o ISC2, você tem o CISP, né, para segurança, uma certificação bem mais técnica. Eu tenho também a CSSLP, que é da ISC2, que está relacionada com desenvolvimento seguro de sistemas. Tem a CFE, que é profissional certificado em prevenção a fraudes, ou seja, tem várias, do GIAC, ou seja, tem várias certificações no mercado. Então, para aqueles que estão querendo começar a tirar algumas certificações, ou estão querendo aprender um pouquinho mais sobre segurança, eu acho que fazendo essa da ISO que eu comentei, vocês podem me procurar depois até para mais informação, já é um bom caminho para você ter a visão do todo. Porque depois do todo você vai começar a se especializar, ver para qual lado você vai querer atuar bastante. Né? Bom, Lucas, acho que eu acabei respondendo aqui sua pergunta, né, para os profissionais. Você também, Lucas, está me perguntando dicas específicas para que possamos otimizar os profissionais de infraestrutura a estarem mais ligados nessas questões de segurança. Olha, aí é participar de webinars como esse que eu estou fazendo, né? Você viu que, Lucas, eu não falei de questões de configuração de firewall, fazer hardening, fazer baselines, eu não falei nada, eu não entrei nesses quesitos, mas eu falei muito do quê? De gestão de segurança, né? De você definir regras, da estratégia da segurança. Então, esses profissionais de infraestrutura, eu acho que eles devem buscar também cursos relacionados com essa área de conhecimento de atuação dentro das empresas. Tá? É outra dica que eu recomendo para vocês todos. Itamar, oi Itamar, tudo bem? Itamar eu já conheço, hein? Fernando, há algum tempo atrás do advento do BioD, vinha sendo visto como um dos maiores desafios. Como as empresas estão tratando o assunto nos dias de hoje? Ó, tem empresas que, obviamente, eles fazem uma análise de risco. Vamos começar por aí. Por quê? Obviamente, a tecnologia na palma da sua mão, ela te gera mais negócio, agiliza todos os seus processos e tal, lá. Tem uma série de benefícios, mas também tem os malefícios. Tem algumas empresas que não conseguiram controlar a questão do BioD e simplesmente voltaram atrás. Não tem, não quero, não vai ter mais e acabou. Né? Outras empresas, elas fazem o quê? Elas dão, obviamente, o dispositivo corporativo, definem os processos, as regras, é monitorado, tem os MDMs, né, que são as ferramentas corporativas para fazer o gerenciamento de conteúdo e um certo bloqueio, né, blindagem desses dispositivos. Então, tem empresas que investiram muito e têm controles pesados em cima disso, como eu já vi empresas que simplesmente voltaram atrás, porque não conseguiram controlar, não tiveram como controlar o BioD. Tá? Tem outras empresas também, dependendo do nível de serviço dela, que elas nem deixam entrar nem com celular particular nas empresas, por conta de regra de negócio mesmo. Daqui até essa porta aqui, você pode passar dessa porta, você não pode entrar com o celular, não pode levar seu notebook, não pode estar lá, uma série de restrições, né, que as empresas imputam mesmo nisso. Né? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Luiz Lima, Banco Itaú. Fernando, bom dia. CISP ainda hoje é o maior diferencial para um analista de segurança? Olha, Luiz, eu te digo que o CISP é uma certificação muito boa, porque ela passa diversos conceitos também de segurança da informação, principalmente quando a gente fala de questões de infraestrutura, né, de segurança. Agora, eu não digo, por exemplo, eu quero ser um profissional de segurança, mas eu quero dar foco em desenvolvimento, eu quero dar foco em determinadas coisas. Hoje a gente tem tantas boas certificações e cada uma delas tem um nicho específico, né, um foco bem pontual ali de segurança. Então, se você falar assim para mim, qual que é a melhor certificação, depende daquilo que você está buscando profissionalmente. Tem várias. E aí, dependendo daquilo que você quer atuar, por exemplo, às vezes tem desenvolvedor que gostou muito de segurança. O cara é desenvolvedor. O que ele foi buscar para atuar? Aquela que eu comentei da ISC2, a CSSLP, que é de desenvolvimento seguro. Então ele continuou
na área de atuação dele, que ele gosta de desenvolver, mas ele deu um foco muito forte agora em quê? Em desenvolvimento seguro. E aí partiu para essa certificação. Tá? S. Rodrigues. Fernando, bom dia. Poderia falar mais sobre a sua segunda dica, das boas práticas e que métricas você utiliza? Deixa eu só voltar aqui para qual foi a segunda dica. Quando a gente está falando do diagnóstico, Rodrigo, você pode me confirmar se seria essa que está aí no slide que eu te falei? Itamar. Obrigado, Fernando, pela resposta. Acredito que esse seja um caso onde o custo do controle pode inviabilizar o benefício. Legal, eu que agradeço aí, Itamar, a sua participação, viu? Eu gostei muito mesmo. Aqui, o Rodrigues falou essa mesma. Das boas práticas e que métricas você utiliza? Vamos lá. Quando a gente está falando de fazer um diagnóstico de segurança, a gente pega, por exemplo, tá? Fernando, eu quero fazer um diagnóstico de aderência à ISO 27001. Eu quero uma análise aprofundada, mas focada no framework do NIST, né, de cibersegurança. Então, o que, que a gente faz? A gente pega todos os controles, faz todas as entrevistas, levanta todas as informações para dizer, como eu disse, né? Esse controle você tem, está legal, está implementado. Esse você está parcialmente implementado, precisa melhorar, e eu digo para você o que precisa ser feito, melhorado. E esse você não tem, precisa fazer. Ou outros até que eu falo, olha, isso aqui é no seu ambiente, você nem precisa ter. Quando a gente fala um pouquinho de métricas, depois, quando a gente vai definir prioridades de implementar essas coisas todas, a gente utiliza risco, tá? A gente faz uma análise de risco para depois propor no resultado desse trabalho, olha, baseado em riscos, a gente pode utilizar níveis de maturidade por processo, entendeu? Comparado, por exemplo, com outras companhias ou mesmo segmento de atuação, mesmo segmento de negócio. Tá? E aí a gente tem não só o nível de risco, quanto o nível de maturidade, né, baseado também em COBIT, ou como tem ainda, dependendo, por exemplo, quando a gente fala de teste de invasão, eu uso uma outra métrica nos meus relatórios. Eu coloco não só o risco, como a complexidade de resolução daquela vulnerabilidade específica e a complexidade de exploração. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um risco alto. Nossa, mas é fácil resolver? Pô, resolve logo. Mas ao passo que eu tenho um risco que é baixo, e é muito difícil de resolver ou explorar um negócio desse, poxa, para que eu vou investir dinheiro nisso? Pô, será que eu posso desativar esse recurso, né, para tirar essa vulnerabilidade? Foi aí que eu disse para vocês, pegando essas métricas, é onde é possível você falar, olha, reduzir custo com segurança. Eu tirei um negócio que não precisava. Estava lá me gerando uma exposição desnecessária e eu consegui, depois de efetuar esse diagnóstico, ou fazer essa análise de vulnerabilidade ou teste de invasão, tirar essa vulnerabilidade e reduzir custo. Né? Você minimizou o risco e também diminui o custo. Tá? Tem mais aqui, Luiz Lima. Complementando a pergunta, trabalho na área de segurança da informação, mas meu foco é processo. Você já pode dar sugestões de certificações nesse sentido? Olha, nós vamos falar um pouco, tem um próximo webinar, tá aí já divulgado a data dele, eu não me lembro de cabeça, mas está aí no nosso portal, tá? Nós vamos falar bastante de mapeamento de processo de negócio. Tem trabalhos muito que a gente faz, de cabeça eu não me lembro, tá, Luiz, alguma certificação específica agora, para te falar de certificação para processo de negócio, tá? Mas é muito importante que você saiba mapear processos e seja um profissional de risco, né? Afinal de segurança, de auditoria e tal, somos profissionais de risco. Então, seja muito importante que você saiba mapear riscos no processo. Então, primeiro você tem que aprender a mapear um processo, saber quais são as entradas, o que ele processa, o que ele alimenta, quais são as saídas dele, para você, por exemplo, saber também quais são os riscos. Por exemplo, se você tem um processo de venda, conta a pagar, tá um processo. Como é que ele inicia? No contato com o cliente, você vai mandar uma proposta comercial e você quer vender e depois receber o dinheiro. Resumidamente falando, não é? Legal. Você vai contatar o cliente. Como é que você vai fazer esse contato? Onde estão as informações desse cliente? Legal, você fez a visita, você gerou uma proposta comercial. Quem tem acesso ao valor da sua proposta?
Você mandou para onde? Ah, ficou armazenado na sua rede. Tá, mas todo mundo tem acesso à rede? Vendeu. Poxa, o valor da venda vai aonde? Em planilha Excel? Tem um RP? Quem tem acesso a esse RP? Quais são os riscos de pessoas que não têm que saber da informação dessa venda estarem sabendo? Tá entendendo? É uma coisa bem ampla. Só que quando a gente fala de processo, então você tem que começar a entender do processo para depois também mapear o risco de segurança, riscos tecnológicos dentro desse processo de negócio também. Tá bom, Luiz? Rodrigues aqui, obrigado pelo elogio. Marcelo, obrigado também. Vocês têm alguma outra pergunta que vocês queiram fazer agora? Eu aguardo mais um minutinho. Se não, a gente conclui aqui o nosso webinar de hoje, que tá o primeiro do ano. Dê uma olhada lá na nossa página, webinar.auditsafe.com.br. Tem outros programados, como eu disse, semana que vem já tem outro, tem outros que estão entrando também, tá? Ô, Saulo! Legal. Tem aqui vários webinars que estão programados. Desculpa, Saulo, vi agora seu nome, tá? Aqui no finalzinho da barra de rolagem. E eu agradeço a participação. Fiquem à disposição para me ligar a hora que vocês quiserem também, tá? Nesses telefones que estão aí, eu atendo, mandem e-mail, respondo todos. Quem já me conhece sabe que pode me ligar e eu respondo todos. O livro, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês, um slide, para quem está me perguntando, é esse daqui, ó. Então, ele se chama mesmo Política, estou escrevendo aqui no chat, de Segurança da Informação, Guia Prático para Elaboração e Implementação, autores, aí tem aqui o Fernando, tá? Nicolau Freitas Ferreira e o Márcio Tadeu de Araújo, tá? Pronto. Está divulgado aqui também para vocês, ok? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, tá? Pela presença de todos. Vou encerrar aqui o webinar e deixar vocês correrem atrás das ameaças que devem estar aí batendo na porta de vocês, pessoal. Fico à disposição. Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau.